A pergunta que muitos no paddock fazem é simples, mas explosiva. Para que serve o melhor motor da Fórmula 1 se o carro não funciona? A Mercedes se encontra atualmente em um paradoxo. Por um lado, há a perspectiva de estabelecer novamente padrões com a nova unidade de potência para 2026, assim como na grande mudança de regulamentos em 2014. Por outro lado, os contínuos problemas com o chassi atual, uma equipe que aparentemente não consegue enfrentar as fraquezas fundamentais. Apesar dos sinais promissores no início da temporada 2025, incluindo 4 pódios em 6 corridas, o velho padrão se reinstalou. O carro funciona apenas em condições determinadas. Assim que as temperaturas sobem, o eixo traseiro começa a flutuar, os pneus superaquecem e o desempenho cai drasticamente. Na Arábia Saudita, Miami, Imola e Mônaco, isso ficou claramente evidente. O próprio chefe de equipe, Toto Wolff, falou abertamente sobre um padrão recorrente. O diretor técnico James Allison acrescentou que a equipe teria errado várias vezes no ajuste do veículo, particularmente no projeto do eixo traseiro. O mesmo problema fundamental percorre todos os desenvolvimentos dos últimos anos. A Mercedes não consegue simular corretamente certos fenômenos. As ferramentas estão disponíveis, mas a correlação na pista permanece fraca. Isto é particularmente perigoso olhando para 2026, porque mesmo que as novas regras técnicas permitam um recomeço completo, com menos dependência do assoalho, maior foco na aerodinâmica ativa e uma proporção mais alta de potência elétrica, a base permanece a mesma, a compreensão da interação física e sua representação precisa na simulação. E é exatamente aqui que a Mercedes aparentemente fica para trás. Um exemplo, a nova suspensão introduzida em Imola causou irritações internamente. Os pontos de fixação modificados dos braços de suspensão superiores não trouxeram, como esperado, maior estabilidade, mas ainda mais incerteza no comportamento de pilotagem. Após o feedback de Russell e Antonelli, a atualização foi retirada em Barcelona. Um claro sinal de que, mesmo internamente, há dúvida sobre a direção correta. Enquanto isso, é evidente que a equipe cliente McLaren já superou a Mercedes em diversas áreas. Enquanto a equipe de Woking visa o título mundial de 2025, a Mercedes escorrega para o 3º lugar no campeonato de construtores, atrás da Red Bull. Particularmente explosivo, ambas as equipes usam o mesmo motor. Isto sublinha que a unidade de potência sozinha não faz a diferença. E é exatamente aqui que está o perigo para 2026. Se a Mercedes construir sim um motor mais forte, mas desenvolver novamente um chassi inconsistente e sensível ao calor, a possibilidade de um retorno ao topo será perdida. Isto não seria apenas dramático esportivamente, mas também politicamente delicado, porque as expectativas sobre a Mercedes são gigantescas. Qualquer coisa menos uma batalha pelo título em 2026 seria uma perda de prestígio. Adicione-se a isso, equipes clientes como a Williams estão em uma tendência ascendente. Graças a novos recursos, gestão inteligente e suporte técnico da Mercedes, até lá poderia crescer um rival sério. O próprio George Russell disse recentemente que confia em seu antigo time para uma grande surpresa. Isto mostra que, mesmo internamente, a confiança na dominância incontestável da equipe oficial não é mais dada como certa. O que a Mercedes precisa agora é humildade e precisão. O tempo de desenvolvimento para 2026 não deve ser desperdiçado com falsas suposições ou superestimação de si mesma. Cada insight da temporada atual deve confluir consistentemente para o novo desenvolvimento. Isso diz respeito à cinemática do chassi, assim como ao comportamento térmico nas temperaturas de corrida. Porque uma coisa é clara, quem em 2026 começar cambaleando desde o início, dificilmente terá chance de uma recuperação. O reset do regulamento é radical, mas é igual para todos. E quem se baseia no fato de que os velhos erros não se repetirão mais, sem tê-los realmente compreendido, arrisca uma repetição do fracasso. A Mercedes tem os recursos, o conhecimento e o impulso para voltar ao topo. Mas é preciso mais: clareza, foco e a disposição para analisar implacavelmente as próprias fraquezas. Só então a vantagem do motor pode se tornar uma verdadeira vantagem mundial. Caso contrário, em 2026, resta apenas o olhar sobre um carro que pode fazer muito, mas entrega raramente demais. Enquanto a Mercedes se prepara oficialmente para a nova era da Fórmula 1, internamente os alarmes soam,
porque mesmo com uma promissora unidade de potência para 2026, a equipe corre o risco de recair nos velhos padrões e assim desperdiçar a possibilidade de um verdadeiro novo começo. O motor pode ser de classe mundial, mas para que serve se o chassi sofre novamente das mesmas fraquezas que atormentam a equipe desde 2022? A realidade é decepcionante. Apesar de numerosas tentativas de melhorar a compreensão da geração atual de veículos, a Mercedes permanece inconsistente, tanto em termos de desempenho quanto de desenvolvimento. Os problemas fundamentais de superaquecimento de pneus, eixo traseiro instável e baixa correlação entre simulação e realidade nunca foram completamente resolvidos. O exemplo mais recente, a atualização do chassi fracassada em Imola, que causou incerteza em ambos os pilotos e foi imediatamente descartada. Enquanto isso, a Mercedes tinha grandes esperanças nessa atualização. Os pontos de suspensão modificados deveriam melhorar o equilíbrio e atenuar os problemas de temperatura. Em vez disso, a instabilidade se agravou. Um sinal de que a equipe continua ainda fazendo conjecturas no escuro quando se trata de análise de causas. Enquanto isso, a McLaren, como equipe cliente com a mesma unidade de potência, se distancia. Uma humilhação esportiva. E é exatamente aqui que reside o maior risco para 2026, porque o motor sozinho não decidirá a batalha. O que terá importância será como as equipes implementarão o design geral, do chassi à aerodinâmica até a recuperação de energia. A engenharia não reside apenas na construção de um motor forte, mas na capacidade de integrar todos os componentes em um pacote geral harmonioso e estável. A Mercedes tem essa pretensão, mas atualmente está perdendo a conexão. A incapacidade de encontrar um equilíbrio estável em diferentes temperaturas mostra uma fraqueza sistêmica no ajuste do veículo. Particularmente preocupante, os próprios engenheiros admitem simplesmente não compreender certos fenômenos. Afirmações como "às vezes nem nós sabemos por que o carro reage assim" são um sinal de alerta de primeiro grau para uma equipe de fábrica com esses recursos. Toto Wolff repetidamente sublinhou que a Mercedes concebe 2026 como uma nova oportunidade, uma página em branco para deixar para trás os erros passados. Mas a verdade é, quem não aprende com o passado, o repetirá. As leis da Fórmula 1 não perdoam lacunas de conhecimento, ainda menos em um momento em que Red Bull, McLaren e até a Aston Martin estão alcançando a ritmo sustentado. Pessoalmente, também há novos desafios. Enquanto a McLaren continua a estabilizar sua equipe técnica e a Red Bull, ao lado da Ford, recebe novos impulsos, a Mercedes se encontra diante de mudanças internas. O desenvolvimento da nova unidade de potência é promissor. Os rumores falam de um dos conceitos mais eficientes em todo o campo. Mas a pergunta permanece: o departamento de motores pode levar o departamento de chassi consigo? Ou novamente os dois setores se enredarão em problemas de comunicação? Não esqueçamos, em 2014, a Mercedes dominou porque agia como uma unidade. Motor e chassi estavam perfeitamente coordenados entre si. Uma simbiose que nenhuma outra equipe podia alcançar então. Hoje, ao contrário, parece que exatamente essa harmonia se perdeu. A colaboração entre os departamentos está mais fragmentada, os processos de decisão são mais longos. Mesmo se o motor de 2026 estabelecer novos padrões, sem um chassi funcional, a Mercedes não vencerá nenhuma corrida. E então há o risco político. A Fórmula 1 não é apenas um jogo esportivo, mas também estratégico. Um projeto fracassado em 2026 não custaria apenas pontos, mas também influência. Mais um ano sem título enfraqueceria o status da Mercedes no paddock e faria avançar permanentemente a McLaren ou a Aston Martin no papel da nova potência de fábrica. Os fãs aguardam contenção. Muitos esperam por um retorno dos flechas de prata, em uma nova era em que a Mercedes se distinga novamente por excelência técnica e domínio esportivo. Mas os presságios são contraditórios. O motor parece pronto, a equipe não. Os últimos meses até os testes no Bahrein serão decisivos. A Mercedes deve demonstrar que encontrou uma saída do beco sem saída dos últimos anos, com novas ideias, uma linha clara e, sobretudo, um carro que não seja apenas rápido no papel. Caso contrário, a oportunidade de 2026 permanece apenas uma oportunidade perdida em uma longa lista de potenciais não realizados.